Olá pessoal, sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Se você ou alguém da sua família recebe pensão por morte, preste muita atenção. Milhares de benefícios são cortados pelo INSS todos os meses de forma automática. Muitas vezes o INSS está certo, mas em várias outras o corte é indevido e quem paga a conta é você. Hoje nós vamos destrinchar o manual interno do INSS para descobrir exatamente quando a pensão por morte acaba e, mais importante, quais são as exceções de ouro que podem manter o seu benefício ativo por toda a vida, né? Nós estamos olhando aqui para a Instrução Normativa 128. Esse é o documento que os servidores do INSS usam para julgar o seu caso. Nós vamos fazer a leitura comentada linha por linha para você entender as regras da extinção da cota ou da pensão por morte, certo? Artigo 378. São causas de extinção da cota e ou da pensão por morte: 1. Óbito do dependente. 2. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão, de qualquer condição, o alcance de 21 anos de idade, exceto se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave. 3. A cessação da invalidez ou afastamento da deficiência intelectual, mental ou grave para o filho, o enteado, o menor tutelado ou irmão, de qualquer condição, maiores de 21 anos. Pessoal, na prática, a pensão acaba se o dependente falecer, obviamente, né? Para os filhos, enteados ou irmãos, a regra geral é clara. Bateu 21 anos, a pensão corta. E se a pessoa recebia porque era inválida ou tinha deficiência, a pensão acaba se ela se recuperar, tá? Mas temos que prestar atenção, né, na palavra exceto. A idade de 21 anos é implacável. Não existe prorrogação para estudante universitário. Isso é lenda urbana. A única forma de um filho ou irmão continuar recebendo após os 21 anos é se ele for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave, certo? Aqui no inciso 4, nós temos a adoção para o filho adotado que receba a pensão por morte dos pais biológicos. Veja, parágrafo 1º. A adoção produz efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença que a concede, data em que deverá ser cessado o benefício. Parágrafo 2º. A pensão por morte concedida para filho adotado em razão da morte dos pais biológicos e mantida mesmo após a alteração do Regulamento da Previdência Social deverá ser cessada a partir de 23 de setembro de 2005. Se uma criança perde os pais biológicos, ela passa a receber a pensão e depois é adotada por outra família, ela perde a pensão dos pais biológicos. Isso acontece no momento em que o juiz bate o martelo na adoção, né? É o trânsito em julgado. E aqui tem um marco temporal importantíssimo, né? O parágrafo 2º liquida uma discussão antiga. O INSS diz claramente: se a criança foi adotada, não importa a data da adoção. A pensão dos pais biológicos foi cortada a partir de 23 de setembro de 2005. Não adianta tentar recorrer alegando direito adquirido antes dessa data se a lei mudou, certo? Voltando. Inciso 5. O decurso do prazo de duração da cota prevista no parágrafo 8º do artigo 375 para o cônjuge, companheiro ou companheira. 6. A cessação da invalidade ou afastamento da deficiência para o cônjuge, companheiro ou companheira. 7. O alcance da data limite fixada na concessão da pensão alimentícia para o divorciado, separado de fato ou separado judicialmente, né? Para maridos e esposas, a pensão hoje em dia, né, raramente é vitalícia. Ela tem um prazo de duração que varia de acordo com a idade do viúvo ou viúva no momento do óbito, né? E é isso que o artigo 375 dita, nós temos vídeo a respeito, queira consultar. Para quem é divorciado e recebia pensão alimentícia, a pensão por morte vai durar exatamente o tempo que a pensão alimentícia duraria. E a grande estratégia aqui é para os ex-cônjuges, né? Se no seu processo de divórcio ficou definido que a pensão alimentícia seria paga por apenas 2 anos,
a sua pensão por morte do INSS também vai durar só 2 anos. A regra do INSS espelha a decisão da vara de família, certo? Aqui, pessoal, no parágrafo 3º, o exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de MEI, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Isso aqui é sensacional. Se o dependente tem deficiência intelectual, mental ou grave, ele pode trabalhar, ele pode abrir um MEI e não vai perder a pensão por morte. Muito advogado erra aqui, né? As famílias têm um medo gigantesco de colocar o dependente com deficiência no mercado de trabalho ou abrir um pequeno negócio, né? Achando que o INSS vai cortar a renda. Esse parágrafo é a sua garantia legal de que a inclusão social e o trabalho não anulam benefício, certo? Parágrafo 4º. O dependente que recebe pensão por morte na condição de menor, que se invalidar antes de completar 21 anos de idade, deverá ser submetido ao exame médico pericial, não se extinguindo a respectiva cota se confirmada a invalidez, independentemente desta ter ocorrido antes ou após o óbito do segurado. E parágrafo 5º, aplica-se o disposto no parágrafo 4º ao filho e ao irmão maior de 21 anos de idade com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Se o filho fica doente, ele se torna inválido ou desenvolve uma deficiência grave antes de fazer 21 anos, a pensão dele não será cortada quando ele fizer aniversário. Ele passa por uma perícia e continua recebendo, né? E olhem aqui, pessoal, a sutileza, né? Independentemente desta ter ocorrido antes ou após o óbito do segurado. Isso significa que se o pai faleceu quando o filho tinha 10 anos e aos 18 esse filho sofreu um acidente e ficou inválido, a pensão não vai parar aos 21 anos. O gatilho é ficar inválido, né? Permissa vênia, antes dos 21 anos e não necessariamente antes do pai morrer, tá? Aqui no artigo 379, temos o seguinte: havendo comprovação em processo judicial, a qualquer tempo, de simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou de formalização com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, o cônjuge ou o companheiro perderá o direito à pensão por morte, cabendo a cobrança dos valores recebidos indevidamente. Casamento de fachada para pegar a pensão. Se ficar provado que você casou com a pessoa que estava no leito de morte só para virar pensionista, você perde tudo e ainda tem que devolver o dinheiro, tá? O INSS tem cruzado dados de redes sociais, comprovantes de endereço e depoimentos. E veja o termo a qualquer tempo, né? Não prescreve. Se daqui a 10 anos descobrirem a fraude, o INSS vai cobrar 10 anos de pensão com juros e correção monetária. Estejam certos disso. No artigo 380, perderá o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença transitada em julgado pela prática de crime: 1. Como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado. Parágrafo único. Se houver fundados indícios de autoria, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio. Pessoal, quem tenta matar ou mata intencionalmente a pessoa, né, um homicídio doloso, não tem direito à pensão dela. Se houver suspeita forte, o INSS nem espera o juiz criminal dar a sentença final. Eles cortam a pensão provisoriamente logo de cara, né? Isso se chama suspensão cautelar. É duro, mas evita que o INSS financie o crime, né? Porém, se lá na frente a pessoa for absolvida na justiça criminal, o INSS é obrigado a reativar o benefício e pagar todos os atrasados com correção monetária desde a data da suspensão. Como a gente viu, a norma é cheia de armadilhas, mas também cheia de portões de saída, né? A idade de 21 anos não é o fim da linha se houver invalidez provada no tempo certo. O trabalho também não é proibido para o dependente com deficiência grave. Se o INSS cortou sua pensão, seu primeiro passo não é se desesperar. O primeiro passo é pegar a sua carta de concessão, bater com o artigo 378 que acabamos de ler e verificar se eles ignoraram alguma dessas exceções. Se esse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.